Sejam todos bem-vindos ao canal Curiosamente Aprendiz. No vídeo de hoje quero trazer para vocês um apanhado de informações sobre o asteroide Apophis. Desde a sua descoberta como um potencial aniquilador da humanidade, até o estágio atual de asteroide ainda importante e perigoso, alvo de missão ambiciosa da NASA. Ao final, quero fazer em conjunto com vocês um exercício mental sobre o que aconteceria com o nosso planeta caso uma rocha como essa realmente colidisse conosco. Antes de iniciar, gostaria apenas de agradecer aos inscritos no canal, especialmente aqueles que vêm deixando mensagens de incentivo e likes. Isso é muito importante para me manter motivado a roteirizar, editar e trazer alguns temas para cá. Quero agradecer também aos que assistiram os meus vídeos anteriores e que ainda não são membros. Espero que um dia vocês também façam parte do canal. Iniciando. De plano é importante ressaltar que o asteroide Apophis é amplamente conhecido e infame na comunidade científica devido ao seu potencial impacto catastrófico com a Terra. Quando foi descoberto em 2004, houve um susto inicial de que ele pudesse colidir conosco em 2029. Com seu tamanho considerável e órbita próxima, Apophis representava uma ameaça real para a existência. À medida que os cientistas investigavam mais a fundo, ficou claro que o risco de colisão em 2029 era surpreendentemente alto, com uma probabilidade sem precedentes de 1 em 37. Em março de 2021, Apophis fez uma passagem ousada pela Terra, passando muito perto. Aproveitando essa oportunidade única, os cientistas utilizaram tecnologia de radar avançada para obter informações precisas sobre sua órbita e trajetória. Esses dados foram essenciais para compreendermos melhor o asteroide e calcularmos os riscos envolvidos. Iniciando um novo capítulo quanto ao estudo do Apophis, recentemente a NASA fez uma atualização importante sobre uma grande missão. Ela irá até o asteroide Apophis. O Apophis, mais especificamente chamado de 99.942, ainda é um asteroide potencialmente perigoso de aproximadamente 400 metros de diâmetro que está próximo à Terra. Contudo, a chance real de colisão era de apenas 2,7%. De qualquer forma, ele se tornou o asteroide mais perigoso conhecido por nós, e muitos cientistas diferentes começaram a investigá-lo e tentar descobrir se poderíamos redirecioná-lo se algo acontecesse. Ao aprofundar os estudos, os cientistas descobriram que em 2029, durante essa passagem que você vê aqui, ele entrará em um chamado keyhole gravitacional que tem aproximadamente 800 metros de diâmetro. Nesta ocasião, ele passará tirando tinta do planeta, a cerca de 30 mil quilômetros de distância. Devido à tamanha proximidade, ele poderá ser visto a olho nu por pessoas localizadas em certas regiões da Europa e da África. O mencionado keyhole gerado, teoricamente, colocaria esse asteroide em rota de colisão direta em 2036 com quase 100% de certeza. Outros estudos também sugerem algumas outras datas futuras potenciais com colisão extremamente provável. Porém, de qualquer forma, o estudo mais recente discutido há aproximadamente um ano concluiu que o Apophis realmente não vai colidir com a Terra por mais algumas centenas de anos. Essa conclusão se deu em razão de imagens de radar extremamente precisas do Observatório Goldstone, que determinou a sua órbita exata por pelo menos 100 anos, o que fez com que esse asteroide perdesse o seu status de destruidor da Terra. Contudo, mesmo assim, ele ainda vai passar muito perto em 2029, e se revela como um asteroide bastante interessante que será estudado com mais detalhes. Anteriormente a este estudo concluído pelo observatório mencionado, a China sugeriu uma possível missão até ele, que pode estar planejada para os próximos anos, embora não esteja claro se isso realmente irá acontecer. De toda forma, em 2022, a NASA fez um anúncio bastante importante estendendo 8 missões por mais 3 anos. A maioria delas eram na verdade missões marcianas, mas, o mais importante para este vídeo, é a extensão da missão conhecida como Osiris-Rex, a missão que visitou o asteroide conhecido como Bennu. Esse asteroide, conhecido como o asteroide do fim do mundo, devido à sua possibilidade de 1 em 2500 de atingir a Terra daqui a 150 anos, se parece um pouco com o Apophis. Nessa missão houve a coleta de uma amostra de sua superfície e para isso foi realizada uma manobra muito interessante.
Especificamente para esta missão ao Bennu, estava previsto que as amostras seriam devolvidas em 2023 e depois disso talvez a sonda apenas circularia fazendo nada, principalmente porque o objetivo principal da missão era a coleta de amostras do asteroide. Entretanto, a equipe por trás da missão decidiu fazer uma proposta e estender a missão, renomeando-a. O antigo nome OSIRIS-REx agora vai mudar para OSIRIS-APEX, Apophis Explorer, com um novo perfil agora envolvendo duas missões. Primeira, obviamente, retornar à Terra e liberar a cápsula com todas as amostras, com as amostras eventualmente sendo recuperadas em algum lugar na Terra. Mas então, em segunda missão, a própria cápsula de recuperação vai seguir em uma direção diferente. Ela vai tentar interceptar o Apophis, assumindo uma órbita ao seu redor muito provavelmente em 2029. Ela permanecerá estudando essa rocha por aproximadamente 18 meses, possivelmente ao mesmo tempo em que o asteroide passa bem perto de nós. Mas, ao contrário da missão anterior, a cápsula não vai coletar amostras, principalmente porque não há mais como devolvê-las. Ela irá realizar essa manobra que você vê aqui para perturbar essencialmente a superfície superior do asteroide, permitindo que os cientistas deem uma espiada no que está por baixo. Isso será feito principalmente para aprender as propriedades do material do asteroide, e é essencialmente feito ao se aproximar da superfície dele e, em seguida, acionar os propulsores, fazendo com que muito material comece a sair da superfície. A maneira de se aproximar do Apophis e até mesmo assumir uma órbita ao redor dele quando ele se aproximar da Terra, possivelmente será feita usando o atual entendimento da dinâmica orbital. Isso porque a órbita do OSIRIS-REx em comparação com a órbita do Apophis ao redor do planeta é semelhante o suficiente para que os cientistas possam descobrir certos pontos na órbita onde apenas um pouco de combustível pode inserir a sonda em uma interceptação com o asteroide. E ao usar um pouco de combustível para desacelerar, eles podem assumir uma órbita ao redor dele. Importante frisar que a China também já manifestou interesse em enviar algo para lá. Esta poderia ser uma daquelas missões que teria duas sondas separadas orbitando um único asteroide, o que seria também uma ótima maneira para a NASA e a Agência Espacial Chinesa finalmente colaborarem em algo. Por exemplo, talvez a Agência Espacial Chinesa possa cuidar da parte de recuperação depois que o OSIRIS-APEX fizer essa manobra que libera todos os materiais. Mas isso, é claro, talvez seja desejar um pouco demais. Tudo depende do que acontecerá com China e os Estados Unidos até 2029. A Coreia do Sul também planeja uma expedição para observar as mudanças estruturais do asteroide de perto, enquanto espaçonaves menores, como o Apophis Pathfinder, buscam capturar imagens e informações de proximidade do asteroide. Essa colaboração global é essencial para expandir nosso conhecimento sobre Apophis e desenvolver estratégias de defesa para enfrentar futuras ameaças cósmicas. De toda forma, o principal objetivo científico destas missões é realmente tentar entender por que alguns asteroides parecem ser tão diferentes. Por exemplo, o Apophis, neste caso, parece ser relativamente semelhante em tamanho ao Bennu. Mas ambos os asteroides diferem em seu tipo espectral. Em outras palavras, eles têm aparências diferentes. Portanto, observar a superfície, as amostras, é claro, os elementos subsuperficiais de ambos os asteroides pode ajudar os cientistas a descobrir como eles se diferem, como eles foram produzidos no início do Sistema Solar e como tudo isso está relacionado à formação de vários objetos no sistema, possivelmente descobrindo alguns segredos durante o processo. Agora, chegou o momento de fazermos o nosso exercício imaginário. Transcendendo as informações técnicas e fáticas dadas, eu faço a seguinte pergunta: e se um asteroide como o Apophis colidisse com o planeta Terra? Quais seriam as consequências? De plano eu já posso afirmar categoricamente. Independentemente do local de impacto, ele causaria uma extensa área de destruição, afetando milhares de quilômetros quadrados de terra. Por exemplo, se atingisse uma grande cidade, devastaria a área e poderia resultar na perda de milhões de vidas. Para compreender a magnitude do estrago, podemos fazer uma comparação com os bombardeios nucleares sofridos pelo Japão. Nessas situações, as bombas nucleares liberaram uma pequena fração da energia que o Apophis provavelmente liberaria caso colidisse sobre uma cidade. Isso resultaria em uma devastação muito mais ampla. Contudo,
as chances de o Apophis ou outro asteroide similar atingir uma área de terra são pequenas. Desta feita, sabendo que os oceanos cobrem quase que 80% da superfície da Terra, estatisticamente é mais provável que o asteroide caia no mar. Entretanto, isso não se revela como um alento para a humanidade. Pense em uma rocha gigante atingindo o oceano. O Apophis geraria ondas que se propagariam em todas as direções, transformando-se em tsunamis jamais vistos. As populações de cidades costeiras seriam dizimadas. Essas seriam as consequências imediatas e diretas. Mas este cataclismo não pararia por aí. Ainda experienciaríamos as chamadas consequências imediatas ou indiretas. Em alguns casos, impactos de asteroides lançaram tanta poeira e detritos na atmosfera que causaram mudanças climáticas significativas. É o que muitos cientistas nos informam como fator determinante para a extinção da maioria dos dinossauros há cerca de 60 milhões de anos atrás. Entretanto, é importante ressaltar que o Apophis é consideravelmente menor que o asteroide que gerou a extinção dos dinossauros. Por conseguinte, estudos nos revelam que não deveríamos esperar que essa rocha espacial em particular espalhe detritos em quantidade suficiente para causar mudanças climáticas a longo prazo. Logo, seria algo mais parecido com as mudanças climáticas geradas por erupções vulcânicas. De qualquer forma, ainda assim seria trágico. O que nos causa um pouco de conforto é que, por meio dessas missões e estudos, esperamos não apenas desvendar os mistérios de asteroides, mas também obter valiosas informações para proteger nosso planeta e garantir a sobrevivência de nossa espécie. Ao olharmos para os desafios que o universo nos apresenta, devemos lembrar que a busca pelo conhecimento é a nossa maior arma. Juntos, podemos superar as adversidades e explorar os mistérios que se estendem além das estrelas. Chegamos ao fim de mais esse vídeo. Reitero os pedidos dos outros vídeos. Se gostou e se sentiu mais informado, por favor, inscreva-se no canal, deixe o seu like e recomente o vídeo. Preciso muito desse engajamento. Muito obrigado por assistir até o fim. Abraço.